Vamos ouvir a palavra de Deus, irmãos. Convido você a abrir comigo sua Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 25. Deuteronômio, capítulo 25. Enquanto você abre, eu vou pedir para Deus falar conosco. Pai, fala conosco através da Tua palavra, não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Nós oramos agora e repreendemos todas as obras malignas contra a palavra de Deus, a distorção, o vaguear da mente, Senhor, e declaramos que a nossa mente está aberta para receber Tua palavra, Senhor. Tua palavra que nos ensina, nos corrige, Tua palavra, Senhor, que nos motiva, Deus, ó Pai, que traz o arrependimento e nos leva para mais perto de Ti, Senhor. Assim nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deuteronômio 25, 17 diz o seguinte: Lembre-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram o temor de Deus. Eu vou ler de novo. Lembre-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Pega o seu dedinho, vira para o seu vizinho e fala assim para ele: o seu lugar não é lá atrás. Diga: o seu lugar é lá na frente. Levante bem alto a mão e diga assim comigo: o meu lugar não é lá atrás. Diga: o meu lugar é lá na frente. Irmãos, a Bíblia conta aqui, no momento quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, em direção à terra prometida, quando aqui no livro de Deuteronômio, Moisés começa a relembrar o que eles passaram naqueles 40 anos. Nós temos que lembrar, irmãos, que nunca foi plano de Deus aquele povo passar 40 anos no deserto. Na verdade, segundo alguns estudiosos, se o povo de Israel saísse do Egito diretamente para a terra prometida, era um trajeto que eles poderiam fazer facilmente em cerca de 40 dias. Como eles estavam numa grande caravana, talvez até um pouco mais, uns 90, 120 dias. Mas Deus fez um trajeto diferente que levou cerca de 2 anos. Por que Deus fez um trajeto maior, um trajeto mais difícil? Porque Deus sempre tem um propósito, irmãos. Diga assim comigo: Deus sempre tem um propósito. E o propósito de Deus ter esticado aquela trajetória de 60 dias para uns 2 anos, é para que o povo de Israel pudesse conhecer a Deus. Aquele povo não conhecia Deus. Então naquele trajeto o povo conheceu o amor de Deus, conheceu o seu poder, a provisão, aprendeu as leis de Deus. Só que quando eles chegaram, irmãos, depois de 2 anos, eles já tinham chegado na terra prometida. Só que eles desejaram voltar. E aí Deus não permitiu a volta deles para o Egito. Eles quiseram voltar a ser escravos, porque isso envergonharia o nome de Deus. Então Deus agora levou aquele povo a caminhar mais 38 anos pelo deserto, porque Deus disse que somente os filhos daquela geração entrariam na terra prometida. E quando Moisés aqui no livro de Deuteronômio escreve essas palavras, ele está falando no final dos 40 dias. Veja bem, o livro de Deuteronômio ele é uma espécie de retrospectiva. Moisés está relembrando o que eles passaram. E Moisés aqui em Deuteronômio 25, 17, 18, ele está relembrando de uma batalha que o povo de Israel teve que enfrentar contra os amalequitas. Essa batalha está registrada lá em Êxodo 17. Só que quando Moisés ele vai recapitular a história em Deuteronômio 25, ele acrescenta um detalhe que Êxodo 17 não diz. E esse detalhe é um detalhe muito importante. Na verdade, nós nem poderíamos chamar de detalhe, porque na verdade é algo muito grave, muito sério. Moisés diz que quando os amalequitas atacaram o povo de Israel no deserto, eles não atacaram aqueles que estavam lá na frente, eles atacaram aqueles que ficaram para trás. Era normal exércitos inimigos atacarem pela frente. Nós vemos isso em cenas de filmes, né? 2 exércitos eles se enfrentam um de frente para o outro. Só que a Bíblia diz que por causa daquela jornada difícil no deserto, muitos ficaram cansados, muitos ficaram exaustos. E essas pessoas, ao ficarem cansadas e exaustas, elas começaram a ficar para trás. E elas começaram a achar que lá na parte de trás, na retaguarda da caravana, elas estariam mais seguras do que se elas estivessem na frente. Só que de forma inesperada, os amalequitas atacam
por trás, e pegam exatamente aqueles que estavam cansados na parte de trás. E a Bíblia diz que o ataque dos amalequitas foi um ataque feroz. Eles não tiveram temor a Deus e foram violentos nesse ataque. Sabe, igreja, olhe para cá. Todos nós passamos por momentos que nós ficamos cansados. Ficarmos cansados é algo inevitável na vida. Ninguém está imune. A vida ela é difícil. A vida nos golpeia. A vida se levanta contra nós. Adversidades, lutas, injustiças, pessoas nos acusam. Nós podemos nos preparar para muitas coisas, mas isso não quer dizer que nós estamos imunes a todas elas. Acusações se levantam contra a nossa vida, momentos de dificuldade, alguns por causa de erros nossos, consequências dos nossos erros, outros por causa de consequências de erro de outras pessoas. E quando esses baques, essas adversidades se levantam e golpeiam contra nós, é normal ficar cansado. É normal nós estarmos exaustos, sentirmos sobrecarregados. Ninguém está inerente a isso. Só que quando a gente fica cansado, a gente fica exausto, nós temos uma tendência de fazer igual aqueles homens, aquelas mulheres, aquele povo. Nós achamos que irmos para a parte de trás é mais seguro. Nós achamos que se isolar dos outros é o melhor. Então nós começamos a desconectar das pessoas. Começamos a desconectar da esposa, do esposo, porque estamos cansados daquelas brigas, estamos cansados daquelas dificuldades, daquela falta de entendimento. Então muitas vezes nós distanciamos dos filhos, filhos se distanciam dos pais, porque não conseguem compreender os pais. Muitas vezes nós desconectamos do corpo de Cristo, porque algumas coisas nos ofendem, e muitas vezes nós começamos a fazer como aquele povo, e achamos que se ficar na parte de trás, estaremos mais seguros. Só que, irmãos, isso é um grande engano. O pior lugar para você estar, quando você está cansado, é na parte de trás. Porque é na parte de trás, lá na retaguarda, isolado, desconectado, aonde nós somos mais vulneráveis ao nosso inimigo. 1 Pedro 5,8 diz o seguinte: sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Creio que a maioria de nós aqui já assistimos um dia aquele nos documentários National Geographic, e a gente vê o leão, ele tentando pegar aquela presa, e quando aquela presa ela está em bando, o que ele começa a fazer? Ele estuda, ele analisa, e ele vai lentamente tentando afastar do bando. Já percebeu? Ele ataca ele está com um animalzinho, aí aquele animalzinho tenta fugir, tenta ali, e aí ele vai cercando aqui, e ele vai afastando, e vai tirando de perto dos outros, porque ele sabe que longe, desconectado, ele está mais vulnerável. Deixa eu dizer algo: Satanás não tem pressa para destruir nossa vida. Satanás já está derrotado, condenado, e ele estuda você, ele analisa, ele sabe o que mexe com você, ele sabe o que ofende você. Aliás, a ofensa tem sido a principal isca de Satanás nos dias de hoje. Ele sabe tudo que magoa você, e aquilo que exatamente te magoa, ele permite acontecer, ele faz acontecer. Ele sabe aquilo que gera ansiedade. O cansaço deixa a gente ansioso, não é mesmo, irmãos? E o que é a ansiedade? A ansiedade é o excesso do futuro. Nós ficamos de forma demasiada preocupados e vivendo no futuro que ainda não existe. Nós vivemos essas crises de ansiedade e já vamos ficando cada vez mais cansados e exaustos. Acontece muito, né? Às vezes a mulher ficou grávida, ela acabou de descobrir que está grávida, vai levar 9 meses para nascer, 6 meses de licença maternidade, às vezes 4 ou 6, mas ela já está preocupada com quem vai deixar a criança, né? Ela já está preocupada, já está pilhada com quem eu vou deixar essa criança. E aí a gente está preocupado já com quando for andar. Aí a gente começa já a ficar preocupado com quando for estudar fora, quando for fazer faculdade e quando for casar. Então, irmãos, a gente fica, não tem como. Irmãos, quando a minha filha Keren nasceu, a minha princesinha, no dia que ela nasceu, no dia que eu vi ela, eu já comecei a não gostar do meu genro. Eu já não gosto dele. Se tiver aqui, entendeu o recado, né?
né? Se você for ovelha da igreja, talvez ainda tenha um pouquinho de misericórdia, né? Pastora Thalita, quando o Eliote nasceu, irmão, só de pensar na nora, ela já começa a tremer, só para vocês terem ideia, né? Eles vão ficar doidos que eu estou falando isso. Você, pai, agora que eu não arranjo namorado mesmo, né? Ela vai ficar doida comigo, e ele também. Mas a gente fica ansioso, o cansaço gera essa ansiedade, deixa a gente nervoso, irritado, preocupado, nos deixa o que, irmãos? Vulneráveis. Vamos lembrar do rei Davi? O rei Davi um dia, cansado de estar em muitas batalhas, e era a responsabilidade dele como rei, estar na frente das batalhas. A Bíblia diz que um dia ele cansado, ele falou assim: hoje eu não vou para as batalhas, hoje eu vou ficar aqui. E a Bíblia diz então que do terraço do palácio, ele olha o que ele não deveria ter olhado. Ah, se ele tivesse lá na frente da batalha, ele não teria visto o que ele viu. E o que ele viu? Uma mulher se banhando, desejou aquela mulher, cobiçou ela, e houve ali uma sucessão de eventos trágicos, tudo porque ele ficou isolado, ele ficou sozinho, ele ficou vulnerável. Nós podemos lembrar de Elias. Elias, cansado, foi para uma caverna e se escondeu naquela caverna, até que um dia Deus chegou para Elias e falou: Elias, por que você está nessa caverna? Aí não é o seu lugar. Chegou a hora de você sair dessa caverna. E eu louvo a Deus, porque hoje você ouve a palavra do Senhor, e o mesmo Deus chega perante você hoje e diz: aí não é o seu lugar, essa caverna não é o seu lugar, sai para fora, porque o seu lugar é lá na frente. Qual caverna você se escondeu? E qual caverna você está tentando se esconder de Deus e fugir de Deus? Deixa eu dizer, você não vai conseguir fugir dele, porque lá no ventre da sua mãe ele já te conhecia, e ele já escreveu uma história para você. Ele tem um plano, ele tem um propósito para a sua vida. O Salmo 139 diz: para onde eu poderei ir e me esconder de Deus? Se eu for no mais alto, ele está. Se eu for no mais baixo, ele está. Se eu for naquele lugar, ele está. Deus está te vendo, e você é um grande alvo do amor de Deus. Saia dessa caverna. Muitos estão na caverna da vergonha. O pecado, o erro, as falhas geram vergonha em você, e você diz: eu não mereço estar na igreja, eu não mereço tomar a ceia hoje, eu não mereço estar com esses irmãos. Mas deixa eu lembrar algo para você. 1 João capítulo 1 versículo 8 e 9 diz: aquele que confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar. Levante a sua mão e diga assim comigo: pecado confessado é o pecado perdoado. E o Senhor Jesus já liberou o perdão sobre você. Ele já perdoou se você confessou. Ele não se lembra mais desse pecado. Por isso, saia dessa caverna da vergonha e seja usado por Deus. Saia dessa caverna do medo. Veja bem, irmãos, fé não é ausência de medo. A fé coexiste com o medo. Você pode ter fé e medo ao mesmo tempo. Se você esperar o medo sair, você nunca vai agir de forma ousada que Deus está te mandando fazer. Então você já sabe o que você vai ouvir agora. Se você está com medo, vira para o seu vizinho, diga para ele, fala assim para ele: vai com medo mesmo. A fé é fazer apesar do medo. Que caverna talvez você entrou? Nós estamos encerrando um tempo muito difícil na história da humanidade, onde nós sofremos com este vírus. Alguns foi mais suave, outros tiveram complicações muito sérias, outros foram para a glória. Sabe, irmãos, o que esse vírus fez com muita gente? Fez muita gente entrar numa caverna, fez muita gente ir para a parte de trás, que é o pior lugar para estarmos quando estamos cansados. Eu queria trazer uma breve, irmãos, palavra de orientação a respeito, irmãos, dos meios online que a igreja faz, os cultos online. Nossos cultos online são uma bênção e tem abençoado e tem fortalecido, levado a palavra para muitas pessoas. Há irmãos de nossa igreja que moram até em outros países e acompanham a igreja fielmente. Isso é maravilhoso e nós louvamos a Deus por todos que estão envolvidos. Mas sabe, igreja, culto online não pode ser caverna. Culto online não pode ser para eu ficar na caverna do eu. O que é a caverna do eu? Eu e Deus, Deus e eu. Culto online não pode ser assim: eu não gosto de estar com as pessoas. Eu não gosto de estar com gente, não.
Culto online não pode ser para eu servir a Deus do jeito que eu quero. E aí, quando um grupo de louvor começa a tocar aquela música que eu não gosto, né? Eu vou levantar e fazer uma pipoca agora. Se tiver alguém na pipoca agora, foi revelação, viu? Estou brincando, já estava preparado aqui. Alguém engoliu a pipoca agora, se engasgou, né? Mas não pode ser isso, irmãos. Eu não posso assim, hoje o pastor não pregou um negócio que eu quero, e aí eu começo a escolher aquilo que eu quero me alimentar espiritualmente. Nós temos que sair dessa caverna, e Deus chama você hoje, meu filho, aí não é o teu lugar, porque Jesus não morreu na cruz por você, para você viver numa caverna. Jesus não deu a vida dele para você viver lá fora, viver lá atrás. Ele entregou a vida dele pela sua vida, para que você possa viver esse plano maravilhoso que ele tem para a sua vida. E Filipenses 1,6 diz que a obra que ele começou, ele vai terminar. O nosso Deus não é um Deus de obras inacabadas, Ele conclui aquilo que Ele termina. E Ele te chamou nessa noite, meu filho, sai dessa caverna, sai de trás, porque o teu lugar é lá na frente. Eu estou cansado, Deus. Sim, você está cansado, mas vá para a linha de frente. Saia de trás e aceite o convite de Jesus. Mas qual é o convite, pastor? Você lembra o convite que Jesus fez para todos os cansados? Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vá para a presença de Jesus. Jesus está lá na frente, chamando. Você está cansado? Sai desse fundão aí e vem para a minha presença. E aí depois ele diz: e aprendam de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Deixa eu perguntar algo. Você tem enfrentado as suas lutas com mansidão? Jesus disse: aprenda, eu sou manso. Você tem enfrentado com mansidão? Ou você tem enfrentado as lutas agitado, murmurando, reclamando? Cadê Deus? Por que Deus só abençoa os outros, não me abençoa? Revoltado contra Deus e cheios de porquê? Porquê, Deus, porquê? Aliás, deixa eu dar uma dica para você: troque o seu porquê para o para quê. Para que, Deus, o Senhor está permitindo? Mostra o teu propósito para mim. Não enfrente a luta, irmãos, murmurando e reclamando, mas seja manso. Depois de ser manso, depois de atender o convite, depois de ser manso, Jesus fala algo aqui, irmãos, que não faz sentido nenhum. Ele diz: você está sobrecarregado, toma sobre você o meu jugo. Irmãos, faz sentido isso? Não faz sentido isso. O que é o jugo? O jugo é uma espécie de um pedaço de madeira, assim, uma trave de madeira, que se colocava em cima dos animais para carregar as cargas ou puxar o arado. Aí Jesus então vem nos dizer que aquele que está sobrecarregado põe um jugo. Por que este jugo vai trazer o alívio? Então Jesus fala assim: não pode pôr o meu jugo, coloque o meu jugo, porque o meu jugo ele é o quê? Suave e leve. Sabe qual é esse jugo, irmãos? É o jugo da obediência. É o jugo aonde nós obedecemos ao Pai. E por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que nós estamos cansados, nós não fazemos de Jesus somente Salvador e abençoador, mas Ele continua sendo o Senhor da nossa vida. E nós obedecemos a Ele e fazemos aquilo que Ele manda. Você tem obedecido ao Pai? Você tem buscado a direção dEle? Ou tem tomado as decisões por conta própria? Não, eu vou deixar essa célula, eu vou deixar esse ministério, eu vou deixar isso, que adianta? Mas eu deixo perguntar para você: você perguntou para o Pai se Ele quer isso? Você é obediente ao Pai? Segure na sua mão agora o seu cálice da Santa Ceia. Veja bem, igreja, olhe para cá, sem se distrair. Veja bem, Jesus também teve vontade de desistir. Jesus sabe o que é essa vontade de ir embora. Jesus sabe esse desejo de largar tudo, chutar o balde, se afastar, de não aguentar mais as pessoas, de não aguentar a si mesmo. Deus põe em meu coração que há pessoas ouvindo essa mensagem agora aqui online. Você está com tanta raiva de você. Você não está com raiva do mundo, você não está com raiva das pessoas, mas você tem raiva de você. E você quer se livrar de você, que você não aguenta nem você mesmo. Você não quer ir para trás das pessoas e se distanciar das pessoas, você quer se distanciar de você. Jesus sabe essa dor. Jesus sabe.
Na quinta-feira à noite, já nos preparando para a ceia, a Bíblia diz que Jesus, no jardim do Getsemane, começou a prever o que ele passaria naquela cruz. E ali no jardim do Getsemane, que significa o jardim da oliveira, o jardim das prensas, onde a oliva era prensada para extrair o azeite, Jesus agora é prensado. E ele começa agora a viver essa angústia de entender o que ele vai passar naquela cruz. Aquele sofrimento, não porque ele fez algo de errado, mas aquele sofrimento pelo seu erro, pelo meu erro. Ele começa a pressentir agora que o pecado nosso pecado vai estar sobre ele. E ele começa a sentir a pressão das injustiças, dos julgamentos todos falsos que ele iria passar, da vergonha, da acusação. E fora o maltrato físico, o espancamento, chutes, socos, pregos nas mãos, coroas de espinho. Mas o pior não é isso. O pior sofrimento de Jesus não foi o físico, e nem o emocional da sua honra e vergonha que ele passou perante as pessoas. Sabe qual foi o maior sofrimento que Jesus já estava prevendo? Que o Pai não estaria mais com ele. E quando então na cruz ele diz, está consumado, e ele fala, Pai, por que o Senhor me abandonou? Agora ele sente o Pai distante dele. E o que Jesus mais amava fazer, irmãos, era a sua comunhão com o Pai, obedecer ao Pai. E naquele momento ele começa a transpirar sangue, de tão intenso que ele está sofrendo, naquela angústia. Então ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero desistir, eu não quero mais isso. Tem horas, irmãos, que a gente fica bravo com Deus. Tem horas, irmãos, que a gente não quer orar. Posso ser sincero, tem horas que eu não quero orar. Tem horas que eu não quero ler a Bíblia. Tem horas que eu não quero estar na igreja. Tem hora que eu não quero dar mais chance para alguém, irmãos. Tem hora que eu aguento mais. Eu falo, Pai, mas já dei tanta chance, eu já treinei, já expliquei, mas a pessoa não aprende. Senhor, eu quero me livrar dela. E Jesus então diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele põe o jugo da obediência. Mas Pai, seja feita a sua vontade. E nesse momento nós colocamos o jugo da obediência. E nós não fazemos aquilo que nós queremos fazer, mas fazemos aquilo que o Pai diz para fazermos. Sabe, igreja, um problema nosso é que a gente está vivendo uma ideologia de Hollywood, uma ideologia de Disney, que diz, segue o teu coração, faz o que você está com vontade. E esse é um problema, porque para tudo nós temos que ter vontade, para tudo a gente tem que desejar fazer as coisas, mas nós temos que entender que tem horas que a gente tem que fazer sem desejar. Pastor Greg Groeschel, americano, diz o seguinte, pessoas vitoriosas são pessoas que fazem constantemente aquilo que as outras só fazem ocasionalmente. Eu vou repetir. E diz, pessoas vitoriosas são aquelas pessoas que fazem constantemente o que os outros só fazem ocasionalmente, quando estão com vontade de fazer. Sabe que tem horas que você tem que ficar do lado da tua esposa e você não está com vontade nenhuma. A tua vontade é esganar o pescoço dela. Irmãos, e tem hora que eu não quero ficar do lado da pastora Thalita. E ela quer assistir uns seriados, não, eu não gosto daqueles seriados. E o seriado está no presente, que vai para o futuro, depois vai para o passado do passado. E eu fico todo perdido naquele negócio. Meu Deus do céu. Mas não é só isso não. Eu estou magoado com ela. Eu estou irritado com ela. Tem hora que ela está irritada comigo. E eu percebo que ela não quer ficar do meu lado. Porque quando a gente está irritado com a pessoa magoada, a gente não quer ficar perto. Mas é preciso. Porque ir para a parte de trás, se desconectar e se isolar, a gente fica vulnerável. Talvez você, maridão, não pode ficar sozinho não. Será que sozinho você não vai cair na pornografia? Porque quando você fica vulnerável, sozinho o inimigo assopra na tua cabeça. Então tem horas que você vai ter que fazer sem ter vontade de fazer. Tem hora que, filhos, vocês vão ter que estar perto dos seus pais. Eu sei que os pais irritam a gente demais, porque está na Bíblia, né? Pai, não irritei os seus filhos.
Eu lembro que uma vez estava dando um estudo para os adolescentes, eu peguei assim, Efésios 6, filhos, obedecei seus pais, obedecei seus pais. Uma adolescente assim, pastor, posso ler o versículo lá de baixo? Eu falei, qual que é o versículo? Pais, não irritei seus filhos. E tem hora que a gente quer sair de casa, só que aí a gente fica vulnerável. E tem hora que nós temos que ler a Bíblia, nós temos que orar, sem termos vontade de fazer isso. Não sabe por quê? Porque quando a gente começa a ter distanciamento de Deus, começamos a se aproximar do mundo, e os desejos do mundo começam a crescer dentro de nós. Por isso que nessa noite, ao cearmos, eu queria convidar você a se colocar de pé, que nessa noite você possa atender o chamado do Senhor Jesus. Saia lá de trás e venha para a frente. Se humilhe na minha presença, e seja humilde, seja manso, e descanse que eu sei o que eu estou fazendo, e pare de reclamar contra mim. Tome sobre você o meu jugo da obediência, e não faça a tua vontade, mas faça a minha vontade, o Pai diz, porque a minha vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ao estarmos cansados, irmãos, sobrecarregados, o que é normal, é aceitável, por causa dos golpes da vida, por causa das mais duras adversidades, não se refugie no lugar errado, não se isole na parte de trás, não vá para a retaguarda, não se revolte contra Deus, reclamando, duvidando do amor de Deus, duvidando do seu poder. Tome decisões, tomando decisões por conta própria, sem perguntar qual é a vontade de Deus. Mas ao invés dessas atitudes, vamos para a presença de Deus e sermos renovados. Respondamos hoje ao convite de Jesus: venham a mim os cansados e sobrecarregados. Sejamos mansos e humildes. Coloquemos o jugo da sua vontade e vamos descansar. Ele tem um plano na mente dele. Ele tem um plano. Ele tem um plano. Eu ponho a minha esperança nesse plano. Eu sei que não é fácil, porque eu sei que muitas vezes Ele poderia tornar as coisas mais fáceis. O caminho do Egito para a terra prometida poderia ser mais curto, mas Ele esticou o caminho. Eu sei que alguns aqui, as lutas têm sido esticadas, elas têm se prolongado mais do que deveriam, mas Ele diz: há um plano na minha mente, meu filho, que hoje você não consegue compreender e entender, mas venha a mim. Sejam mansos e humildes, obedeçam a minha vontade, façam o que eu falo para fazer, mesmo que não faça sentido. Naquele jardim, depois que Jesus aceitou a fazer a vontade do Pai, e ir para a cruz, Ele não queria ir, mas Ele aceitou a fazer a vontade do Pai. O Espírito Santo veio sobre Ele e se tornou a sua força. E ceiar, irmãos, é um momento especial, porque ao ceiar eu lembro do meu Senhor, que teve vontade de desistir, mas não desistiu e foi até o final, e venceu. E é quando nós ceiamos, nós não somente falamos da morte, mas falamos que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Como o poder de ressurreição se manifesta no dia que Jesus irá aparecer, o milagre vai acontecer, pois há uma promessa sobre nós. O choro, ele pode durar uma noite toda, pode ser longo o sofrimento, mas assim como o sol nunca falhou, nunca houve um dia que o sol não nasceu, Ele também não vai falhar. Ele não falhou, Ele não falha e nunca irá falhar. Ele é fiel. E que quando Ele se manifestar, quando o sol brilhar, quando Ele chegar, que Ele te encontre lá na linha de frente, sendo fiel a Ele.